Eu escutei uma live na internet, uma entrevista ao vivo, por isso que é chamado de live, uma entrevista ao vivo com um linguista, um ateu entrevistando um linguista que também é ateu. E era para falar da origem dos mitos. Mas eu fiquei horrorizado com o que eu escutei, gente. Eu acho que eu nem vou deixar aqui embaixo link para ninguém olhar essa entrevista, não, porque senão, acho, bem, queima o filme do pessoal, né? O linguista falou besteira demais. Coitado, meu Deus do céu. E ele fez uma pose de grande intelectual. E ele, assim, falando como se ele fosse uma grande autoridade no assunto. E aí, no meio da live, ele diz o seguinte, porque quando eu virei ateu, eu fiquei mais humilde. Hoje eu sou uma pessoa humilde. O sujeito fez a entrevista inteira como se fosse um pavão com a asa aberta, assim, com a asa não, com o rabo aberto, mostrando toda a sua vaidade, todo o seu conhecimento, e depois tem a cara de pau de chegar e falar assim, hoje eu sou uma pessoa humilde por causa do ateísmo. Ai, meu Deus do céu. Parece até uma piada que o sujeito se olha no espelho e se fala assim, se não fosse a minha humildade, eu seria perfeito. Que vexame. E como linguista, ele chamou, bem, trocou o nome das pessoas e foi um vexame completo. Mas no meio... E acabou que não explicou nada, né? Ele não explicou, assim... A tese dele é que os mitos surgem através de patologias da linguagem, que é uma tese do Max Miller, que o Max Miller deixou aqui de lado com o passar do tempo, né? Deixou aqui de lado. O Max Miller fez algo importantíssimo, que foi recolher os escritos da religiosidade oriental em uma edição só e traduzir tudo, não ele, a equipe dele. Então, existe o Livros Sagrados do Oriente, Escritos Sagrados do Oriente, a coleção é essa. Todos edição bilíngue, então você tem lá sânscrito em inglês, Pali em inglês, avestano em inglês, era alemão, né, mas depois traduzido para o inglês. São 50, 60 livros. E essa coleção não teve várias edições, mas eu acho que não tem edição nova dessas coleções. Não tem para português. Português traduziram um ou outro texto para o português e não foi em edição bilíngue. Mas na internet eu já encontrei todos esses textos gratuitos. Eles não vêm em PDF. Eles vêm aquela foto aberta do livro, né, a versão escaneada. Então é possível consultar o sânscrito e o inglês, ou o alemão, dependendo da edição que a pessoa pegar. O Pali e o inglês. Punjabi em inglês. Avestano em inglês. Chinês, inglês, eu não me lembro de ter visto escrituras em chinês. Bem, enfim, é um trabalho maravilhoso. Então, Max Miller, ele é considerado o fundador da ciência das religiões. Mas a tese que os mitos surgiram por causa de uma patologia linguística, isso aí já foi derrubado, o próprio Max Miller deixou de acreditar nisso no decorrer dos tempos. Eu achei engraçado uma coisa nessa live, porque o ateu falou o seguinte, tem muita gente que diz que Deus criou o universo, mas acontece que o universo, o espaço-tempo, ele surge a partir do universo. Então não tem lugar para Deus criar o universo, porque não tem espaço ainda. Foi um argumento dele. Tudo bem, um argumento mais ou menos razoável, errado, mas
Mas faz sentido, né? Se não tinha espaço, onde estava Deus para criar o universo? Porque o espaço-tempo surge com a expansão do universo. Mas alguém pode se perguntar, mas o universo está se expandindo em qual lugar, já que não existe espaço? Alguém pode perguntar isso, gente. É o mesmo problema. Se não tem um lugar para Deus estar, para criar o universo, também não tem um lugar para o universo se expandir, já que o espaço está dentro do próprio universo, né? Tá dentro da própria substância, espaço-tempo que está em expansão. E é bom também lembrar que não é todo físico que defende o Big Bang, não. Na, na astrofísica é tudo especulação. Já conversei com 2 astrofísicos, um deles com renome internacional, e ele me garantiu, é tudo especulação. Aquilo ele pode estar tudo errado, tudo. O que a gente sabe, assim, a gente observa fenômenos e cria modelos matemáticos para compreender aqueles fenômenos. Aí existem vários modelos matemáticos. Alguns modelos explicam alguns fenômenos, os fenômenos A, mas não explicam os fenômenos B. Outros modelos explicam os fenômenos B, mas não explicam os fenômenos A. Esses 2 modelos não entram em acordo. Então, o que acontece é assim, o modelo que explicar mais é aceito por uma questão de utilidade, né? Mas é especulação, é tudo especulação. Agora a pessoa acredita que a especulação é a realidade e baseia a sua vida nessa especulação. Olha que coisa ridícula. E tem outro detalhe. Se a pessoa não entende matemática avançada, ela não entende nada de astrofísica, nada. Esses livrinhos do Stephen Hawking, de divulgação científica, então um sujeito que fez um curso de física e leu uns livros a respeito desse assunto, eles não entendem nada desse assunto. A pessoa tem que entender matemática avançada, aí ela tem capacidade de começar a entender a astrofísica. E quando eu converso com pessoas assim, elas são sempre muito cautelosas, porque elas sabem que tudo é tudo especulação. Eu lembro de conversar com esse astrofísico, como se diz, esse astrofísico de renome internacional, um astrofísico brasileiro, não sei se ele ainda está vivo, ele deu aula na Universidade Federal de Minas Gerais, trabalhou em um laboratório, em um observatório aqui no Brasil, que na época era um dos mais avançados do mundo, hoje já não vale nada, né? Mas na época era um dos mais avançados do mundo. Tem pesquisas importantíssimas, originais, que foram publicadas, divulgadas no mundo inteiro. E depois, mesmo depois do ano 2000, foi quando eu conheci, ele continuava se inteirando das pesquisas. Ele já não estava mais fazendo pesquisa, ele estava aposentado, mas ele continuava lendo as pesquisas. E eu lembro de conversar com ele, porque na época saiu um muçulmano, provou com um modelo matemático que a Terra está parada e o universo gira ao redor da Terra. Me pareceu uma coisa muito estranha. Mas eu cheguei para ele e perguntei, você conhece essa pesquisa desse muçulmano? Ele falou, conheço. E eu perguntei, tem possibilidade de ser verdade? Ele falou, tem. A diferença de conversar com alguém que sabe e com alguém que não sabe. Né? Alguém que não sabe, esse linguista que foi entrevistado pelo ateu, muito simpático ateu, mas o que foi entrevistado, o pavão, que se considera humilde, ele no lugar de falar Chomsky, que é o nome de um linguista, ele falou Kronsky. Mas tem nada a ver não, né? A pessoa pronunciar o nome errado tem problema não. Mas é um pouco feio, mas não tem problema.
Então, assim, o pavão humilde, aí você vê, assim, é gente que sabe pouco e acha que sabe muito. Então fala assim, igual um pavão, humilde, achando que é humilde. E a diferença de conversar com quem sabe mesmo, com quem dedicou a vida inteira estudando aquele assunto. Eu cheguei para o sujeito, tem possibilidade dessa pesquisa que está certa, da Terra estar parada e o resto está em movimento? Ele falou, o modelo matemático dele é coerente. Aí eu perguntei, mas existe essa possibilidade? Ele disse, existe, na astrofísica é tudo especulação. Tem que ver se esse modelo aí, ele consegue explicar uma outra série de fenômenos, né? Tem que ter um modelo que explique vários fenômenos observáveis. Talvez esse aí possa explicar alguns tipos de fenômeno, mas deixar a maioria do lado de fora. Então tem que fazer esse tipo de análise. Ele falou, eu vejo problemas nesse sentido. Mas pode ser verdade? Pode. Não dá para saber nessa altura do campeonato. Ele não acreditava nisso, mas ele falou uma coisa desse tipo. Conversando com pessoas que de fato entendem desses assuntos, você vê um grau de humildade nelas e de cuidado. Uma vez eu conversei com uma física teórica, que estuda física quântica. Também é a mesma coisa, né? Eu conversei com ela e perguntei qual que é um livro bom de física quântica, que eu quero compreender esse assunto. Ela virou para mim e disse, você conhece matemática avançada? Eu falei, não, então esquece, você não vai entender esse assunto nunca. Eu perguntei, mas por quê? Eu falei, não, é só na linguagem matemática que você vai entender o que a física quântica está dizendo. E aí tem aquele monte de livros de divulgação científica, de física quântica. Eu mostrei para ela, falei, esses livros explicam direito? Ela disse assim, olha, de vez em quando uns alunos vêm me fazendo esse tipo de pergunta, me emprestam um livro para ler, eu leio o livro e não tenho a menor ideia do que esse povo está escrevendo. E esse pessoal que está escrevendo de física quântica estão usando umas metáforas tão esquisitas que eu olho aquilo ali e falo assim, ninguém vai entender essas metáforas, não. Aquilo não sabe. Para entender, tem que ter número, tem que ter forma. Foi o que ela me disse, né? Então, toma isso. Eu falo com o aluno, esse livro é interessante e tal, mas na verdade não ensina nada, não. Então, essas pessoas que dizem ter um pensamento científico baseado em em leituras de livro didáticos, de livro de divulgação científica, eles não entendem nada do assunto. A gente acha que entendem tudo. E tem um filósofo chamado Wittgenstein, um filósofo austríaco, mas trabalhou na Inglaterra há muito tempo, que ele era contra os livros de divulgação científica. Ele dizia o seguinte, olha, um livro de divulgação científica é uma forma de você fazer com que uma pessoa entenda com que uma pessoa acredite conhecer absolutamente tudo daquilo que ela não conhece absolutamente nada. Olha o peso da frase. O livro de divulgação científica. É um livro que leva a pessoa a acreditar que sabe absolutamente de tudo daquilo que ela não sabe absolutamente de nada. E é isso mesmo. Com raríssimas exceções, né? O Wittgenstein citou uma exceção, falou isso aqui é um exemplo de divulgação científica. Citou um livro que eu não me lembro qual é, que é um livro que o sujeito conseguiu encontrar as metáforas adequadas para transmitir os conceitos sem risco de grandes deturpações. Então, ele achava um modelo de divulgação científica aquele livro. Nos dias atuais, nós temos o livro publicado na década de 70 do Richard Dawkins, O Gênio Egoísta. Já vi muitos geneticistas, muita gente que estuda esse assunto, dizendo que é um assunto complicadíssimo e que ele conseguiu, de fato, transmitir aquela ciência, aquelas informações de uma forma boa, de uma forma precisa.
Então fica aí outro livro, outro modelo de divulgação, de livro de divulgação científica. O resto pode jogar no lixo. A gente lê de curiosidade, né? Mas não fica achando que está entendendo muita coisa a partir daquilo ali, não. Então, se o sujeito estudou física, conhece matemática avançada e já tem uns 20 anos de estudo da área, aí eu já acredito, já começo a acreditar no que ele fala a respeito do Big Bang. Antes disso, eu não consigo acreditar no cara, não. Mas eu comecei esse vídeo para falar do linguista, dos erros que o linguista comete a respeito da origem dos mitos, e acabei mudando de assunto, né? Fui para divulgação científica, mas eu comento o que ele disse a respeito da composição dos mitos com o pensamento todo errado dele em outro vídeo. Deixa isso por aqui.